Todos aqueles que querem saber as principais profecias para os últimos dias precisam conhecer esse estudo que, mais uma vez, eu vou falar aqui no canal A Lâmpada para os Meus Pés. Você sabia que o ensino das duas casas de Israel, que mostra quem são as duas testemunhas, é um ensino, é uma doutrina que desbloqueia profecias? Amados irmãos, no vídeo de hoje eu vou fazer um breve resumo da nossa última live a respeito das duas testemunhas e a conexão com os 144 mil selados. Ao acessar esse vídeo aqui, você recebeu duas opções: achar esse vídeo muito complexo e ficar dormindo com a teologia tradicional, ficar dormindo como a maior parte dos cristãos, ou você se esforça e compreende essa revelação profundíssima para estar acordado para os próximos eventos que para os próximos eventos que vão acontecer ao redor do mundo. Deus está preparando uma igreja forte para os últimos dias, e essa igreja, na palavra de Deus, também é denominada como as duas testemunhas. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Você precisa prestar bastante atenção na história de Israel, que eu vou fazer um breve resumo aqui, porque quando nós pensamos na história da nação de Israel, contada no Antigo Testamento, nós não estamos apenas vendo ou lendo a história de um povo antigo. Quando nós lemos a respeito da história de Israel, nós não podemos pensar na história de Israel apenas como a história de uma nação que nós gostamos e admiramos porque foi uma nação escolhida. Tira isso da sua mente, do seu entendimento, de que a nação de Israel foi apenas uma nação escolhida por Deus e é por isso que nós admiramos ou gostamos de Israel. Aliás, quando nós meditamos na história de Israel, nós estamos meditando na história da nossa vida e entendendo o plano de salvação que nos faz compreender o ensino das duas casas de Israel. Então, entendendo muito bem isso, vou colocar aí na sua tela a descrição das 12 tribos mencionadas nos 144 mil selados. Como eu tenho falado nos últimos vídeos, essas 12 tribos mencionadas nos 144 mil selados são tribos que estão em ordem diferente em relação aos filhos de Jacó. As tribos não estão sendo mencionadas nos 144 mil selados em ordem de nascimento dos filhos de Jacó. Agora, quando você presta bastante atenção na ordem em que foi colocada cada tribo dos 144 mil selados, você percebe que aqui existe um mapa, existe um roteiro. Roteiro do quê? Roteiro da maneira em que Deus alcançou a sua igreja, ou a ordem em que Deus alcançou a sua igreja. Então você vê Judá no início, você vê Benjamim no final, e as outras 10 tribos que estão no meio representam os gentios. Eu já expliquei aqui que compreender a divisão das 12 tribos de Israel na época de Salomão, que é parte da história de Israel, é compreender a história da igreja. Entender a divisão das 12 tribos não é algo para você agregar ao seu conhecimento a respeito da história. Conhecer a história da divisão das 12 tribos de Israel é entender um plano de Deus para o estabelecimento das duas testemunhas. Então, mais uma vez, eu peço a você que fixe os seus olhos nas 12 tribos dos 144 mil selados, e nós vemos aí que algumas das tribos não estão sendo mencionadas. Então você vai ver que a tribo de Dan não está sendo mencionada. Irmão Paulo, por que a tribo de Dan não está sendo mencionada? A tribo de Dan não está sendo mencionada porque ela representa o povo de Deus que se desviou. É por isso que a localização da tribo de Dan, ela fica no mapa mais próximo à região do norte. Por que fica mais próximo à região do norte? Porque todo o mal que vem contra Israel e contra as nações do mundo sempre
virá do norte de Israel. Então, por exemplo, a Babilônia veio do norte. E nós vamos ver que, ao longo da história, todo mal ele vem do norte da nação de Israel. E a tribo de Dan, ela se associa, por ser uma tribo de leis, por ser uma tribo que era dotada de julgar, ou uma tribo especialista em julgamento, é uma tribo que se desvia, e a tribo de Dan representa a capacidade de julgar, só que agora com um entendimento deturpado. A tribo de Dan representa a capacidade de julgar, só que agora com padrões malignos. E nós vamos ver que ao longo da história, sempre tem algum representante que estava no meio do povo de Deus e se desviou. A tribo de Dan é uma das tribos que se desviou dos caminhos do Senhor. A tribo de Dan representa as leis que se afrouxam, e a tribo de Dan também representa o povo desviado de Deus. Assim como foi com Judas, entre os 12, um que se desviou, e futuramente eu estarei falando mais a respeito do filho de Jacó, chamado Dan, que se tornou essa tribo. Então, nós vamos ver que nos 144 mil selados não tem algumas tribos que foram mencionadas, justamente porque cada uma dessas tribos tem um significado importante para os últimos dias. Agora, não é um estudo para você judaizar a escatologia. As 12 tribos de Israel mencionadas em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, elas foram mencionadas em uma ordem proposital, porque você olhar para essa imagem das tribos, significa que você tem um mapa na sua mão. Agora vamos relembrar, e como eu falei, esse vídeo aqui é um breve resumo da nossa live. Vamos relembrar todo o plano que o Senhor Deus deu a Abraão. Deus diz a Abraão: Abraão, todas as famílias serão benditas em teu nome. E aí, queridos, todas as famílias da terra seriam benditas no nome de Abraão. E hoje, nós não estamos vivendo isso ainda. Por quê? Porque isso vai acontecer no reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando todas as famílias da terra serão benditas no nome do patriarca Abraão. Agora, a promessa foi feita a Abraão, se renovou em Isaac e depois se renovou em Jacó. Quando chega em Jacó, acontece aquele encontro famosíssimo. Jacó encontra com seu filho José, acontece a troca das mãos. Jacó dá a bênção maior para o filho Efraim. Lembra que de Efraim, Jacó profetiza, de Efraim sairá a plenitude dos gentios. E aí, queridos, o tempo passa e a profecia de Jacó começa a se cumprir. Por quê? Porque em um determinado momento, a nação de Israel era um reino unido com 12 tribos. E aí quem reina primeiro? Saul, depois quem reina? Davi e depois Salomão. O reino unido, que em sua totalidade durou 120 anos. 40 anos Saul, 40 anos Davi e mais 40 anos Salomão. Só que quando chega em Salomão, Salomão se desvia dos caminhos do Senhor. O Senhor envia a palavra a Salomão dizendo que quebraria o reino. E aí quando ele entrega parte do reino, aliás, quando Roboão assume o reino de seu pai Salomão, Roboão, em sua má administração, ele vê a profecia se cumprindo. Por quê? Porque Deus manda um profeta, diz para Salomão: vou quebrar o reino, vou dividir as 12 tribos de Israel, porque você se desviou dos meus caminhos. Só que por amor a Davi, eu vou manter a linhagem. Aí essa imagem que você está vendo aí na tela é a descrição da divisão das 12 tribos. Agora não esqueça, compreender a divisão das 12 tribos é entender o mapa do ensino das duas casas de Israel. Por quê? Porque as duas testemunhas, elas não foram estabelecidas em Zacarias capítulo 4 e muito menos em Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas estão sendo estabelecidas desde a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Agora presta atenção nisso. Você está vendo aí a imagem da divisão das 12 tribos de Israel. Duas tribos ficaram sendo chamadas de Reino de Judá ou Reino do Sul. Esse Reino do Sul seguiu toda a linhagem de Davi, e daqui sai a salvação dos judeus. As outras 10 tribos, que primeiramente ficou sob o comando de Jeroboão, lembre-se disso, Jeroboão era efraimita. Jeroboão era da tribo de Efraim. Você sabe o que isso significa? Isso significa que a profecia de Jacó lá atrás
começou a ser falada ou começou a ser cumprida, nos dando... É como se Deus brincasse conosco dizendo, olha, eu não falei que de Efraim sairia a plenitude dos gentios? Então, o primeiro governante do Reino do Norte, a partir da divisão das 12 tribos, é um efraimita, Jeroboão I. E aí eu sei que muitos irmãos que me assistem conhecem a história. De um lado, 2 tribos, Reino do Sul, Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Do outro lado, Reino do Norte, que logo depois a capital se tornou Samaria, e as 10 tribos, que foi chamado de Reino de Israel ou Reino de Efraim. Agora, ficou de um lado Reino do Sul, toda a linhagem de Davi, e do outro lado Reino do Norte. Presta atenção nisso, porque nós vamos ver essa dinâmica em 1 Reis, 2 Reis, e em parte de 1ª e 2ª Crônicas. Um rei se levanta no Reino do Sul, outro reino se levanta do Reino do Norte, e às vezes a leitura de 1ª e 2ª Reis pode até ficar confusa porque nós não entendemos essa dinâmica de que existia um Reino do Sul e um Reino do Norte. Toda a linhagem de Davi foi chamado de Reino do Sul, e as outras 10 tribos, Reino do Norte ou Reino de Israel, Reino de Efraim. Queridos irmãos, quando chegou em 722 a.C., as 10 tribos, chamadas de Reino do Norte, foram invadidas pelo reino da Assíria. E não esqueça disso. Eu vou fazer uma live falando a respeito do anticristo que vem da Assíria. Se você se interessa por isso e chegou até essa parte do vídeo, eu preciso de mais irmãos engajados para que eu entenda que você se interessa pelo assunto. Porque tá todo mundo olhando para o Elon Musk, para o Donald Trump, tá todo mundo olhando para um lado de onde não virá o anticristo. Se você se interessa para que façamos uma live sobre o reino da Assíria e a vinda do anticristo, coloque aqui nos comentários para eu saber que você chegou até esse ponto do vídeo. Bom, Reino do Norte, em 722 a.C., ele é tomado pela Assíria. Esse Reino do Norte se mistura com as nações e nunca mais, e esse Reino do Norte passa a não existir mais, se torna o povo samaritano. O Reino do Norte nunca mais se torna um povo, nunca mais se torna uma nação. Por quê? Porque o Reino do Norte se mistura com a Assíria e com os povos em que a Assíria dominou. E ali, queridos, os samaritanos que surgiu desse Reino do Norte se tornam gentios. Aí sabe o que acontece? Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita ao 3º dia e envia a salvação para todo aquele que recebe o seu nome. O que eu estou querendo dizer? Que o apóstolo Paulo cansou de defender a salvação de judeus e de gentios, por quê? Te explicando o ensino das 2 casas de Israel. Ele só não vai usar o termo 2 casas de Israel, 2 testemunhas, mas ele sempre está falando judeus e gentios, judeus e gentios. Por quê? Porque as 2 testemunhas não podem ser Moisés e Elias. E eu expliquei isso na live. Na live eu falei para você que Lucas, capítulo de número 16, lá vai registrar a história de Rico e Lázaro. Em um determinado momento, esses 2 homens em um local chamado de seio de Abraão, Rico estava no lugar de tormento, Lázaro no lugar de repouso ou no lugar de consolo. E ali, Rico, que tinha sido condenado, ele pede para pai Abraão, pai Abraão, envia pessoas daqui que estão entre os mortos para avisar os meus familiares. Pai Abraão diz, não, pessoas mortas não podem ir falar com os vivos. Eles têm quem? Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus e quem prega essa palavra. As 2 testemunhas não podem ser Moisés e Elias. Por quê? Porque gente morta não ressuscita para ser testemunha. As testemunhas do povo de Deus ao longo da história sempre foram pessoas vivas. O único que vai ressuscitar para ser a testemunha fiel é Jesus Cristo. Agora, você viu aí a imagem, a divisão das 12 tribos de Israel. Você tem que lembrar sempre disso. Todas as tribos que representam o Reino do Norte, o Reino de Efraim, representam os gentios. Todas as tribos que pertenciam ao Reino do Norte representam a salvação dos gentios. E todas as tribos que representam o Reino do Sul representam o quê? A salvação dos judeus. É por isso, e eu vou falar bem lentamente,
Você entendeu essa dinâmica, você está olhando para as tribos, agora volta lá para aquela imagem das 12 tribos, dos 144 mil selados. O que eu estou te mostrando aí? O gráfico, o mapa. A igreja começa com judeus, por isso que tem a tribo de Judá. As outras 10 tribos representam a plenitude dos gentios e finaliza com Benjamim. Por que finaliza com Benjamim? Porque quando você vai lá para Romanos, capítulo 11, você vai ver que o apóstolo Paulo fala sobre que até que haja completado a plenitude dos gentios, para que todo Israel seja salvo. Judeus e gentios, hoje, são todo o Israel espiritual, em Cristo Jesus. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazem parte da família de Deus. Só que aqueles que são denominados duas testemunhas, é apenas a igreja que vai estar acordada nos últimos dias. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador faz parte de todo o Israel espiritual. Só que quando você vai para Apocalipse capítulo 11, você percebe que o quê? Somente aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra nos últimos dias são denominados duas testemunhas. Judeus e gentios em Cristo Jesus que estarão acordados para esse tempo. Agora, eu vou finalizar esse breve resumo fazendo você olhar para as duas casas de Israel mais uma vez. Você lembra que eu falei que Reino do Sul representa... você lembra que eu falei que o reino de Judá representa a salvação dos judeus e o reino de Efraim ou de Israel representa a salvação dos gentios? Agora olha o código. Vai lá comigo em Ezequiel. Ezequiel capítulo 37... Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. Aqui está mostrando parte da revelação da ressurreição dos mortos no Vale de Ossos Secos. Mas olha que lindo o código que Deus deixou no profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler apenas o versículo 19. Deus falando para Ezequiel: Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Se você compreendeu o assunto do vídeo de hoje, você compreendeu quem são as duas testemunhas e você compreendeu o que o profeta Ezequiel está recebendo aqui como revelação. Porque José representa o final da plenitude dos gentios e o começo da plenitude dos judeus. Irmão Paulo, me explica isso melhor. José é uma figura de Jesus Cristo. Por que ele é uma figura de Jesus Cristo? Eu tenho vídeos aqui no canal explicando. José foi vendido por uma quantidade de moedas. José não foi reconhecido pelos seus irmãos. E uma série de situações que mostram que José, ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Só que o que mais assemelha José com o nosso Salvador é justamente ele representar a mediação, ou ele representar essa distância de judeus e de gentios. Por quê? Porque somente por causa de Jesus Cristo, judeus e gentios podem fazer parte da família de Deus. É por isso que José, ele recebe a profecia de Jacó, dizendo o seguinte: José, você é um ramo frutífero, cujos galhos sobem por cima do muro. O que significa isso? Existia um muro de separação. E José recebe essa profecia por quê? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o muro de separação foi rompido e agora nós somos enxertados na boa oliveira. A salvação não é apenas para os judeus. É por isso que José representa o quê? O final da plenitude dos gentios e o início da plenitude dos judeus. José representa a conexão dos judeus com os gentios. E eu finalizo mostrando para você o quê, queridos? Que esses dois povos, aqueles que descendem de Efraim e de Israel, ou aqueles que defendem de Efraim e de Judá, nos últimos dias serão as duas testemunhas. Porque o Senhor estará unindo essas duas madeiras para que judeus e gentios sejam as duas testemunhas, o povo de Deus, acordado para os últimos dias. Amados irmãos, essa revelação é maravilhosa, ela é preciosíssima, e você, cristão, precisa sair desse sistema teológico que, infelizmente, está contaminado
Não pela sua teologia de base, boa parte da teologia tradicional é muito boa, nos abençoou e nos edificou muito, mas principalmente a escatologia está toda contaminada por causa de doutrina de homens e por conta das denominações estarem se associando às sociedades secretas, estarem se associando a uma alta corrupção política e uma alta corrupção financeira. Se você compreendeu melhor a explicação do vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários. Ou se houve algum acréscimo, deixa também aqui nos comentários. E se você tem algum acréscimo, como às vezes acontece aqui no canal, deixa o seu acréscimo. Porque eu tenho certeza que essa meditação saudável, sem ego, e sem querer ser melhor do que qualquer irmão de algum outro canal ou de algum seminário, essa meditação sincera nos levará a conhecer melhor o nosso Senhor e a sua preciosa palavra. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.